Vamos ser em inglês, né? Vamos fazer em inglês, é isso? Não, eu estou falando Não. vamos ser em inglês Ah, não, no porque se tem rigor gente de ao vivo, horário. né? Não, mas que vai passar ao vivo também, não é isso? Ou não? Vai sim, vai estar no YouTube, né? Já está no YouTube já. Então, Já está no Instagram e já está sim, no. então deve ter gente lá esperando, não? Sim, já estamos ao vivo. Ah, você já pôs ao vivo, tá legal. É, já para a gente cumprir o horário nosso. O senhor tem compromisso daqui a pouco aí, né? Então, vamos Tem. seguir a risca. Mestre, é muito bom ter o senhor aqui, não é? Nos ajudando a ler a economia como está posta aí, não é? Que mudando o rumo do que vinha acontecendo conosco, né? E importante a leitura que o senhor vem fazendo, eu tenho acompanhado o senhor em vários canais, né? Tem tratado do tema da questão da possibilidade de recessão e das consequências para a economia mundial. É um prazer ter o senhor aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse, já que, né, tem algumas pessoas que não conhecem ainda, já que é um nome também muito conhecido, mas ainda tem gente que, Não, claro. né, jovens que não conhecem. Claro, eu sou um ex-vice-presidente e ex-diretor executivo no Banco Mundial, ex-diretor executivo no FMI, ex-vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, ex-professor de economia na USP e ex-professor de economia na Unicamp. Um bocado de ex, né? Mas tenho 69 anos, mas hoje eu estou ativo como membro sênior do Policy Center for the New South. Sou também membro sênior não residente no Instituto Brookings, aqui em Washington, e sou também professor em tempo parcial na Escola Elliott de Relações Internacionais da George Washington University. É isso. Excelente. Um currículo belíssimo. Tô velho. Pois bem, mestre, vamos ao que, né, o nosso assunto de hoje, que é justamente as possibilidades de uma recessão nos Estados Unidos e as consequências disso para a economia mundial, né? É um assunto muito sério. Perfeito. Vamos, É, digamos assim, vamos falar das perspectivas econômicas globais a partir dos efeitos das políticas do Donald Trump. sim, Você põe os né? slides? Sim, sim. Tá. Então, essa é a ideia, olhar quais são as prováveis consequências. É um processo bem em aberto ainda, porque ele está tendo desdobramentos todo dia. Hoje teve um anúncio na Casa Branca de um primeiro acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Né? Então, é Hum, preciso que a gente perceba, como, de qualquer forma, com uma incerteza muito grande em relação a todo o resto. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Pois bem, são 100 dias, um pouco mais de 100 dias de governo Trump 2.0 e o homem realmente trouxe uma mudança profunda não só na orientação de política econômica, mas também em muitos outros aspectos com impacto muito grande sobre a ordem econômica mundial. Evidentemente, não dá para a gente exaurir tudo aqui. Isso aqui é uma coisa seletiva, são 5 exemplos de áreas onde as opções de política do Trump terão efeitos não apenas sobre os Estados Unidos, como para a economia global, particularmente dado o tamanho, o peso e a importância da economia americana. Né? Tarifas, um item óbvio. E esse, bom, desde sempre o Trump falou de amar tarifas e o primeiro mandato dele teve um primeiro experimento de elevação de tarifas, mas foi principalmente focado na China, né, e em alguns segmentos. Mas agora, dessa vez, como ele dizia que viria numa versão
ainda mais radicalizada do próprio, as tarifas assumiram um papel grande e são imensas. A gente vai observar isso aí. Uma segunda dimensão da política dele, que também tem implicações para o resto do mundo, está no déficit público. Né? Durante a campanha, ele prometeu que iria postergar e até ampliar um conjunto de isenções fiscais de imposto de renda individuais, que constou de um projeto de lei aprovado pelo Congresso americano em 2017, com vigência até esse ano, 2025, e o Trump, na campanha, prometeu que renovaria, e tudo dá a entender, e ele tem a condição de suporte no Congresso que permite a ele oferecer essas isenções. Pois bem, só que o Biden e a Kamala Harris, por exemplo, nesse assunto, propunham manter isenções apenas para quem ganha pouco e tal, mas manter a arrecadação tributária para quem ganhasse acima de $300 mil por ano. Isso tem importância porque vocês vão ter a oportunidade de ver nos gráficos, o déficit público dos Estados Unidos vem crescendo e pode, inclusive, entrar numa espiral explosiva. Pois bem, agora, para, digamos assim, tornar possível, nas palavras do Trump, essa isenção, essa prorrogação, essa extensão da isenção, ele veio com duas coisas. Uma delas, o mito, a ideia de que a arrecadação tarifária poderia substituir pela receita de impostos que vai abdicar. Isso ninguém nunca levou a sério como uma possibilidade. Mas é a mania do Trump também de se mirar no passado, como se fosse possível voltar a fita. Lá para o final do século XIX, a arrecadação tarifária era um outro tempo, o Estado bem menor, com um peso ainda maior de importações na economia dos Estados Unidos. A arrecadação tarifária cumpriu uma função chave na arrecadação tributária, mas hoje em dia seria impensável, mas de qualquer maneira ele fala nessa arrecadação tarifária. E o outro componente foi o programa, o DOGE, que é um programa supostamente para obter eficiência no setor público, que foi dado ao Elon Musk, para dirigir, e, na verdade, na prática, o que o Elon Musk conseguiu fazer foi demitir muita gente. Esse processo de demissão de pessoas do setor público continua. Só que, no início, o Elon Musk, arrogantemente, e um cara que, claro, fantástico empresário do setor privado, mas isso não é necessariamente um skill para dirigir setor público. E o cara prometeu $2 trilhões de corte de despesas. Aí depois baixou para 1 trilhão. Na prática, o máximo que ele conseguiu fazer, mesmo demitindo uma quantidade enorme de gente, milhares, foi uma redução de 150 bilhões. Então, tem um problema de déficit público que a gente vai examinar lá e que se conecta com a questão das tarifas. Os outros 3 tópicos, não vai dar para a gente abordar aqui, mas eles são notáveis e importantes o suficiente para a gente mencionar aqui. Um foi na política de imigração. Ele iniciou uma política pesada de deportação de imigrantes ilegais. É chocante, mas o fato é que o sentimento anti-imigração, particularmente anti-imigrantes ilegais, cresceu muito nos Estados Unidos, assim como cresceu na Europa, né?
e ele foi um ponto de campanha bom para o Trump, e que ajudou a ganhar a eleição, então ele está jogando pesado. O problema é que a economia americana, como outras economias avançadas, está envelhecendo. E a imigração, nos últimos anos, legal e ilegal, foi fundamental para a economia americana continuar crescendo como cresceu. Você não teria a possibilidade de crescer o PIB como cresceu, né? E a política de anti-imigração, ela se choca com a carência de trabalhadores em alguns setores, na agricultura. Tem áreas agrícolas dos Estados Unidos que dependem fortemente de mão de obra que vem do México ou de outros lugares para trabalhar nas safras, né? E tanto que o próprio Trump já aludiu à possibilidade de abrir para estadias temporárias de trabalhadores na agricultura e voltar para o país, voltar para o México, etc. e tal, que é mais ou menos uma coisa que quando eu fui vice-presidente do Banco Mundial, trabalhei com um dos meus departamentos, lidava com políticas de imigração, e nós aprendemos muito como os australianos e os neozelandeses fazem isso com os povos lá do Pacífico. Pois bem, mas essa questão da imigração, ela tem importância em si, claro, mas há um preço a ser pago pela economia americana, caso o sentimento anti-imigração seja estendido e corte os fluxos de entrada, né? A dureza no tratamento de vistos já provocou uma queda brutal na receita de turismo, de vinda de turistas não apenas do Canadá, obviamente, depois de tudo que aconteceu, mas também da Europa e de outros lugares. Então, a imigração, a construção também, a construção é uma área onde eles precisam dessa mão de obra imigrante, porque não tem suficiente local, e hospitalidade, né? Hotéis, restaurantes. A questão da imigração, ela é, simbolicamente, também extremamente relevante. Na geopolítica de recursos minerais, aí tem uma diferença marcante do Trump, e nesse sentido aí até compreensível, que é a seguinte: a concorrência nas tecnologias, nas áreas de tecnologias de ponta, certo? Ela está lá, todo mundo quando pensa nessa concorrência, na guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, por exemplo, mais particularmente, aí o pessoal pensa nos semicondutores e pensa na tecnologia de energia limpa e assim por diante, né? Está ali, lá em cima, beleza e tal. Com uma dianteira óbvia ainda dos Estados Unidos na área de semicondutores, tanto é que cortaram o acesso a semicondutores mais avançados e aos equipamentos para fazê-los, já desde o primeiro Trump e o Biden apertou ainda mais. Tem lá uma política e a China está tendo que se virar, subir a escada por ela própria no que diz respeito a semicondutores e a inteligência artificial. O aparecimento do DeepSeek, né, uma surpresa, mas colocou em xeque, digamos assim, deu sinal de que, olha, de que essa supremacia absoluta do ChatGPT e de outras fontes de inteligência artificial nos Estados Unidos estavam sozinhas, eram os únicos na parada, né? O DeepSeek não é tão eficaz quanto o ChatGPT, mas consegue trabalhar com um custo mais baixo, é um belo concorrente. Enquanto que na área de energia limpa, a dianteira aí é da China. Nos últimos 10, 12 anos,
o volume de investimentos que a China fez em setores de energia limpa foi mais do que a soma de todos os investimentos feitos por Estados Unidos e Europa juntos. E nesse caso de energia limpa, deu certo, porque depende muito de investimentos, e a China tem a dianteira hoje em energia solar, em energia eólica, né? E a gente beneficiando, inclusive, porque os nossos equipamentos de produção de energia renovável no Brasil usam tecnologia chinesa também em parte. Pois bem, só que todo mundo olha para ali, para aquela briga bonita de semicondutores, energia limpa, etc. e tal, mas tem uma coisa lá embaixo, da qual tudo isso depende, que são os minerais críticos, cuja lista aqui é enorme, o lítio do Brasil, da China, da Argentina. Eu, a semana passada, publiquei, junto com uma colega jovem do Policy Center, um artigo no Project Syndicate. Posso passar as referências, tem versão em português também, tem inglês e português e francês, sobre como a base de recursos minerais críticos na África vai ser importante na formatação do poder mundial. Por quê? Porque você tem que olhar lá para energia limpa e semicondutores e inteligência artificial, mas tem que olhar também para os minerais e terras raras e tudo que é crítico para a produção dessas coisas. Tem um gás que é bem disponível na Ucrânia e na Rússia, que é fundamental para dar o formato de semicondutores, para você ter uma ideia. Pois bem, nesse departamento, a China vem implementando uma estratégia já há uma década, mais do que isso. Certamente os caras mapearam a existência de recursos minerais críticos pelo mundo afora, né? E estabeleceram pontes, fizeram investimentos em infraestrutura. Eles não metem a mão, não. Eles compram, eles fazem acordos de compra. 70% das reservas mundialmente conhecidas de cobalto, das conhecidas, tá? 70%, estão num país chamado República Democrática do Congo. E o processo de obtenção, de produção desse cobalto, ele é muito primitivo. Quer dizer, nessa área de minerais críticos, em vários deles, você não tem aquilo que já aconteceu com a indústria petrolífera, onde você tem tecnologias já padronizadas, mesmo o drill, mesmo o tipo de petróleo e gás de xisto produzido aqui nos Estados Unidos, ele tem uma tecnologia específica. No caso dessa obtenção de recursos minerais, por exemplo, o cobalto lá no Congo, na República Democrática do Congo, é coletado manualmente e tem lá denúncias de trabalho semi-escravo, de trabalho infantil, né? Ao ponto de que, em um certo momento, a República Democrática do Congo contratou a milícia russa, a Wagner, para ir lá ajudar na produção, para que você tenha uma ideia. Pois bem, os chineses não metem as mãos, eles não estão lá fazendo isso, mas eles compram, né? Estão lá na porta. Bom, como estão fazendo investimentos nessa direção aqui na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Chile, enquanto que americanos e europeus ficaram para trás nisso. O Trump trouxe uma mudança. A história de comprar a Groenlândia não é fortuita, tá? Não é apenas por conta da coisa das rotas de transporte e segurança. Certamente, a disponibilidade de recursos minerais críticos na Groenlândia que atiçaram o apetite e a história do Trump de comprar ou até invadir a Groenlândia. A mesma coisa no norte do Canadá e assim por diante. E
alguns de vocês devem se lembrar, como de repente o Trump meteu a história de acordo para explorar recursos minerais críticos lá na Ucrânia como parte do pacote para manter o suporte militar à Ucrânia. E eu conheço bem, acompanho bem, no caso da África, alguns países acenando. Até a República Democrática do Congo está acenando. Vem para o Trump, não está interessado aqui. O ponto França tava, professor, a França não estava investindo lá na África? tem um histórico da França, tal, mas de recursos minerais, não. Teve a presença física, mas está em retirada, né? Inclusive. Uma política mais proativa de buscar garantir o acesso aos recursos minerais, inclusive a França, por conta do histórico e dos conflitos com grupos locais, até não está com esse poder para fazer isso. E por aí vai. Isso é importante para a gente prestar atenção. Não vejo muita discussão no Brasil sobre o mapa de recursos minerais críticos que a gente tem. Já vi mapas de recursos minerais críticos em muitos países, nunca vi um do Brasil. Mas que tem, que alguém tem. Então, esse é um ponto importante. E a postura do Trump significa uma mudança em relação ao anterior. E no caso da energia, enquanto o Biden estava lá comprometido e implementou políticas de subsídios à energia limpa, né? O ato de... O nome foi completamente fora de propósito, ato de redução da inflação, mas na prática era financiamento subsidiado de produção de energia renovável nos Estados Unidos e uma interdição no processo de expansão de produção de gás líquido. O fato é que o Trump nega a mudança climática, manda as favas isso e vem com a história do perfura, baby, perfura. Eu quero reduzir o preço do petróleo. O preço está caindo do petróleo, mas não é por causa de produção dos Estados Unidos, é por conta da perspectiva justamente de redução do ritmo de crescimento da economia mundial, né? Mas o fato é que, desde um ponto de vista da transição energética, ter um presidente da República dos Estados Unidos não comprometido em fazer políticas na direção é uma má notícia para nós todos, pelo menos nós que acreditamos em mudança climática e que acreditamos que será bom para a humanidade transitar a sua matriz energética de combustíveis fósseis para formas de energia renovável. Pois bem, então vou focar nas tarifas particularmente e um pouquinho depois sobre o déficit público. Um ponto importante é o seguinte. Perdoem, mas os gráficos originais estão em inglês e são os que eu uso aqui no meu trabalho, mas dá para entender. Esse gráfico aí mostra a evolução do saldo do déficit de comércio norte-americano. Déficit de bens, tá? Déficit de bens. Na verdade, nos serviços, os Estados Unidos são superavitários. São superavitários não o suficiente para compensar inteiramente o déficit comercial de bens, mas o déficit comercial de bens vem tendo essa trajetória que vocês estão vendo aí, explosiva. Isso é fundamental porque, na perspectiva do Trump, você ter um saldo comercial com alguém é explorar. É uma noção mercantilista absurda do século XVIII, XVII,
quando os países que podiam buscavam saldo comercial para poder chupar ouro dos países deficitários, né? É a velha história. E ele vem com essa, como se os Estados Unidos comprar mais do que o que vende em termos de bens fosse uma forma pela qual o resto do mundo explora, suga dos Estados Unidos. E isso conecta também com o seguinte, já já a gente vai ver, com o fato de que a globalização 2.0, acho que conversamos sobre isso na outra vez, a globalização literalmente ela tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza no mundo, e muito mais do que a China, né? Indiretamente via ciclo de commodities, até ajudou a gente no Brasil a também reduzir números de pobreza, porque a arrecadação pública pode ser transferida via coisas como Bolsa Família, etc. e tal, e o ciclo de commodities fez bem para a macroeconomia brasileira. Mas lá na Ásia, principalmente, e na Europa Oriental, você teve foi uma industrialização gigantesca, pesada, da qual a China, um pouco depois, e em maior escala do que Coreia do Sul, do que Hong Kong, China, do que Taiwan, China, do que Singapura e o próprio Japão, a China, mas arrastando também essa globalização 2.0, os outros países embarcando nessa trajetória de industrialização, Tailândia, Malásia, bom, Vietnã, que sai lá de baixo, Camboja e assim por diante. Pois bem, mas isso teve como efeito o seguinte, eu vou mostrar uns gráficos já já, uma mudança na composição da indústria manufatureira americana. A indústria manufatureira americana passou a se concentrar em segmentos bem mais avançados, equipamentos sofisticados em combinação com a informática, em combinação com é claro, tecnologias eletrônicas e assim por diante, e perdeu, digamos, para a Ásia segmentos tradicionais, não apenas têxteis, vestuários, mas também boa parte da siderurgia e outros segmentos. E, ao mesmo tempo, também a evolução tecnológica eliminou muitos dos empregos das fábricas antigas, né? Aquelas fábricas que enchiam ali, que estiveram na base da classe média e ali na região do cinturão e aço, no meio oeste americano, né, Detroit, assim por diante. Só que a tecnologia foi, não só os Estados Unidos perderam essas fábricas para a Ásia, mas também a própria evolução tecnológica tornou muitos daqueles empregos não mais necessários. O grau de automação nas usinas, hoje em dia, comparado com o que eram 30, 40 anos atrás, é gigantesco. E o capitalismo americano tem um sistema de proteção social que não é tão poderoso, abrangente e eficaz como o de outros países ricos, como o da Nova Zelândia, como o da Austrália, como o dos países escandinavos, ou mesmo dos países... né? Sim, dos escandinavos, mas é mais frágil do que os da Europa continental também, da França e assim por diante. E esse pessoal do meio oeste ficou ali, sobrou. E o Trump se elegeu em 2016 e se elegeu de novo o ano passado, fazendo uma promessa impossível de cumprir, que é a de voltar ao passado.
Make America Great Again, faça a América grande de novo. E isso pegou. Né? No dia do lançamento Sim. das tarifas recíprocas, tinha lá um operário aposentado com ele lá na Casa Branca e assim por diante. Pois bem, então é mais fácil botar a culpa nos outros, botar a culpa nos chineses ou nos imigrantes, do que na falta de políticas adequadas de retreinamento de mão de obra e de assistência social nos Estados Unidos. Né? E o Trump vem e vou reverter isso via tarifas. Esse é que é o ponto. Né? Já que o resto do mundo vem aqui explorar a gente e tal. Agora, bom, e de fato, só para ilustrar como esse é o saldo comercial negativo americano, outra forma de ver como ele cresceu e se manteve estável em patamares elevados na década passada. Né? Quando você junta bens e serviços, incluindo aí as remessas de lucros e de dividendos, remessas por imigrantes e assim por diante, o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos foi para um patamar tão elevado que essa estimativa aí, por exemplo, está apontando para um nível de 11% do PIB, do déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Bem, então ele vem, vou resolver isso com tarifas. E aí inicia-se uma verdadeira montanha-russa tarifária, cujos desdobramentos ainda estão por ocorrer, as tarifas não começaram ainda a valer plenamente, mas são tão grandes, são tão gigantescas e disruptivas que elas correm o risco de trazer choques, não apenas para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo. Por mais que nas negociações agora com os países, essas tarifas, as que foram anunciadas, venham a ser reduzidas, e hoje, como eu disse, teve um acordo limitado, um começo de acordo limitado entre o Trump e o primeiro-ministro do Reino Unido. O fato é que, provavelmente, ao final desse processo de negociação, que vai demorar, essas negociações. É muito mais fácil e rápido você botar uma tarifa do que o tempo para negociar, tirar. Né? Isso, com tantos países, isso vai demorar ainda algum tempo. Pois bem. Meio porque também os contratos congelam, né, Bruce? Como assim? Não entendi. Contratos? Não, assim, com a tarifa de determinada faixa, continua gerando negócios e congelando ela ali, né? Sim, tá. Nesse sentido. É E o só que no Keynes passado. falava sobre, os contratos, né? Com ele. Perfeito. Bom, pois bem, só para dar uma olhadinha aqui para educar a gente, veja a evolução do balanço comercial americano. Quer dizer, você vê que o Brasil, inclusive, tem um pequeno déficit com os Estados Unidos. Enquanto que a China tem um superávit monstruoso, mas também a União Europeia, mas o Reino Unido, o México e o Canadá. E por isso, esses casos aqui são casos em que a busca de resolução do que o Trump vê como um problema, que é o déficit comercial, foram alvo. Né? Aqui a mesma coisa. Olha, note que no primeiro governo Trump, com a guerra comercial chinesa, com a China, as importações americanas vindo da China, elas estabilizaram em patamares mais altos. Subiram um pouquinho no Biden, mas voltaram a cair. Em grande medida, a China passou a se preparar, a China encarou que o mundo tinha mudado na postura dos Estados Unidos já no primeiro Trump. E o que a China fez, em vários casos, muitos casos, foi pegar o pedaço final da cadeia do valor e botar em algum país conector, como a malta da economia chama. Né? E olha, inclusive México, né? México, Vietnã, Camboja, Malásia, e note como, de fato,
as importações americanas dos Estados Unidos vindas do México sobem e viram até maiores do que aquelas com a China, Canadá também. Pois bem, a gente tem visto. Bom, aqui é um fato reconhecido o seguinte: isso é uma média, tá certo? Uma média, como toda média, ela pode não é representativa. O Brasil, por exemplo, porque o Brasil é uma economia comercialmente fechada, com tarifas e restrições não tarifárias bem mais altas do que a maior parte dos outros países. Isso é verdadeiro. Agora, de fato, embora no resto do mundo as tarifas tenham caído no período da globalização, elas ainda se mantêm mais altas do que a dos Estados Unidos. Isso não é tanto o caso na Europa, mas, como média geral, esse é um ponto de reclamação dos americanos. Pois bem, e aí o Trump começa a botar, né, tarifas. Primeiro põe no Canadá e nos Estados Unidos, no Canadá e no México, alegando que era uma... bom, aqui vale a pena uma coisa importante. Tem duas visões, tem duas motivações. É por isso que é difícil você dizer qual é a motivação do Trump, porque você tem pelo menos duas. Uma que é encarnada pelo pessoal da área do comércio, pelo secretário do comércio, pelo secretário do USTR, que é US Trade Representative, o Lutnick, pelo chefe um dos assessores-chefe, que é o meu Deus, já eu lembro o nome dele, enfim, mas você tem uma área de comércio. Não, esse pessoal quer tarifa mesmo. Um deles escreveu um livro em 2012, Morte pela China, onde a mentalidade desse pessoal e alimenta a visão do Trump de que o mundo explorando o acesso ao mercado americano, aí põe nisso a China como caso exemplar, de estar explorando os Estados Unidos e assim por diante. Então, esse pessoal quer realmente a tarifa, quer fechar a economia americana, acredita que agindo desse modo vai conseguir recuperar a indústria manufatureira. A outra visão, digamos assim, é aquela que é evocada pelo secretário do Tesouro, pelo Bessent, pelo Scott Bessent, que durante a campanha, que depois da campanha, que depois de assumir o governo e antes do governo, como secretário do Tesouro, ficava falando o tempo inteiro que o objetivo maior do Trump era criar uma base de barganha para negociar. Era um objetivo transacional. E aí, inclusive, os mercados financeiros, todo mundo estava mais ou menos tranquilo, enquanto achava que essa visão do Scott Bessent era a predominante, né? Aí veio... Aí você teve aí a sucessão, Canadá, México, aí retira, suspende, mas volta para o básico. Teve as tarifas sobre importações de aço e de alumínio, o anúncio das tarifas sobre importações de carros e de partes de carro, etc. Então, um tiro no pé, porque o carro que é produzido pelas empresas americanas, ele, na verdade, hoje, por conta da cadeia de valor, ele cruza as fronteiras de México e Canadá várias vezes. Então, você botar tarifa em cima disso dar um tiro no pé da indústria. Aumentar o preço final. O preço do carro local, né? Mas, bem, é por isso que tem que ter tarifa também para os outros. Mas, bem, mas o fato é que o que realmente deu susto foi no dia 2 de abril as chamadas tarifas recíprocas, que foram o argumento todo anterior, era de que essas tarifas recíprocas seriam para compensar isso aqui.
tá certo? Sim. Aí eu mesmo ficava imaginando, caramba, os caras vão anunciar as tarifas recíprocas no dia 2 de abril. Mas olha com quantos países os Estados Unidos negociam, olha o trabalho enorme, não apenas pelo número de países, mas produto por produto, item por item, para examinar se tem barreiras não tarifárias, quais são as barreiras por diferentes tipos de produtos. Nossa, que inferno. Aí vem o dia 2 de abril e aparecem as tarifas recíprocas, que na verdade não tem nada de reciprocidade. Elas foram estabelecidas tendo como base uma fórmula que foi, inclusive, aprovada 3 horas antes do lançamento das tarifas recíprocas, para você ter uma ideia do grau de amadorismo, né? Não é bem amadorismo, mas de Falta de responsabilidade. cuidado, né? É. Mas, na verdade, o critério da fórmula ele reflete o tamanho do saldo comercial dos países com os Estados Unidos. Então, quem não tem superávit com os Estados Unidos, como o Brasil, ganhou só 10% de tarifa, o que já é uma elevação grande em relação Sim. a antes, né? Mas tudo bem, os 10. Principalmente para a indústria de aço, né? Não, é porque a de aço enfrenta as tarifas sobre aço. É porque isso aqui é tarifa recíproca. Mas antes ele já tinha aumentado as tarifas sobre aço, alumínio, Mais específicos. específicas, né? Não, aqui nas tarifas recíprocas, isso aqui é em acréscimo, não é eliminando as outras. Não Uma é no zero. substituição. E aí o 10%, mas você tem aqui, olha, na verdade, esses números para os outros países, eles todos refletem os saldos comerciais, a parcela que esses países têm no déficit comercial norte-americano. Agora, olhem aqui como, em relação ao último século, as tarifas americanas sobem. E aqui são 2 pontos, porque aqui, caso não tivesse ocorrido, o adiamento por 90 dias, tá certo? Então, hoje, essa aqui. Agora, dependendo do andar da carruagem de negociações com países que não se materializem, esse nível estará mais próximo daqui do que daqui. Isso aqui ninguém sabe onde é que vai parar, porque depende. Hoje, o acordo com o Reino Unido, limitado a aço, a carros e a compras pelos ingleses de bife americano, não mudou em nada os 10% que o Reino Unido está enfrentando com todo mundo. Então, isso aqui é um golpe monstruoso, particularmente para esses países aqui. Olha só, que em Vietnã não tem nada de reciprocidade aí, tem a reciprocidade aqui. Aí a contribuição do país para o déficit comercial norte-americano. Bem, deixa eu. Aí acontece o seguinte. Professor, essa política tende a se assentar efetivamente em quanto tempo, né? Assim, porque também Não sabemos, 1 ano, 2 anos. é isso. 1 ano, 2 anos. E tem um caso à parte, é claro, que é a guerra específica com a China. A China respondeu retaliando, aí o Trump dobra a aposta e atingiu patamares, está num dos gráficos anteriores, 145%. Cento e tantos. Pois é. E como disse o secretário Scott Bessent, num evento em que eu estava presente 15 dias atrás, durante a reunião de primavera aqui do Banco Mundial e do Fundo, ele disse é insustentável. Só que acontece o seguinte, no dia 2 de abril, quando aquelas tarifas recíprocas foram anunciadas, o Scott Bessent nem estava lá, e a leitura foi que, opa, não é transacional nem nada. O que esse governo vai fazer é tarifa por tarifa e tarifas monstruosas. Aí, sabedor das consequências, vamos pensar um pouquinho nisso. A consequência das tarifas, elas são bom, antes de tudo,
de cara, elas são um choque de preços. Você não muda da noite para o dia as cadeias de valor. Pode ser até que no médio prazo, vários dos produtores dentro dos Estados Unidos resolvam substituir importações, fazer produção aqui dentro dos Estados Unidos e não precisar mais importar. Alguns estrangeiros que podem vir para os Estados Unidos e fazer a produção lá dentro dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, mas, evidentemente, que só poderão fazê-lo com custos mais altos, porque a configuração mais eficiente é aquela dada pelas cadeias de valor existentes. Aliás, as cadeias de valor, elas foram criadas e elas existem justamente para dar a máxima eficiência possível, o menor custo possível. Por isso que o diabo das partes do automóvel ou do iPhone, né? O meu iPhone aqui, o software vem daqui dos Estados Unidos, mas o aparelho é todo produzido do lado de fora. Né? Isso por questão de busca de minimização de custos. Pois bem, na hora que você põe a barreira tarifária, mesmo que você convença produtores a fazer dentro dos Estados Unidos, eles só poderão fazê-lo por um custo mais alto. Isso, dado o grau de integração, inclusive, das cadeias industriais, isso vai ter um efeito de aumento de custo também sobre as exportações americanas, sobre as exportações manufaturadas. Né? Então, pode até ser que as importações caiam por conta de substituição de importações, mas não sem um choque de preços muito substancial. Choque de preços da inflação, né? Não, peraí, pois é. Inflação é caso esses choques de preços contaminem as expectativas, aí você estabelece uma dinâmica como a gente conhece bem historicamente no Brasil, quando se engatava aquela indexação e você tinha a inflação estável, ou na Argentina, até hoje. Sim, agora recente. Uma inflação elevada. Pois bem, o problema é que é claro que, em sendo assim, se tiver inflação para valer, os juros têm que subir, os juros não podem se manter elevados. E não será fácil, inclusive, como o nível de desemprego é baixo nos Estados Unidos, está baixo, e particularmente com expulsão de imigrantes, esses segmentos de substituição de importações só vão poder aumentar a produção roubando trabalhadores dos outros setores onde o país é mais eficiente. É mais eficiente. Então, vai ter um custo em termos de eficiência, vai ter um custo em termos de aumento de preço, já está visível. Olha, as tarifas ainda não estão a pleno vapor, mas eu que moro aqui em Washington, a gente já dá para ver uma subidinha no patamar de inflação de tudo, tá? Que estava em queda e voltaram a subir. E se o Banco Central é obrigado a responder via controle de demanda, puxando para baixo, você pode ter uma queda, aí sim abre-se a possibilidade de recessão. Por isso que o cenário mais provável sugerido pela maior parte dos economistas é estagflação, uma combinação de queda substancial no ritmo de crescimento com inflação. É claro que o que determina o crescimento da economia americana não tem outras coisas. Aliás, no lado das tecnologias de informação, no lado da inteligência artificial, os Estados Unidos... serviço, né? Serviço, royalties. Sim. E no serviço, no royalties desse serviço. E aí, nessa área é onde o mundo tem inveja dos Estados Unidos. Né? Olha, o Trump herdou uma economia do Biden bombando, caramba. Crescendo, os Estados Unidos cresceram mais do que todos os outros países avançados nos últimos anos. Desemprego baixo, a inflação caindo. Aí o cara vai e estraga com essa política.
Se a continuidade do progresso na área de inteligência artificial e de produtividade ainda mantiver os Estados Unidos com uma excepcionalidade, elas podem compensar um pouco. Agora, o efeito concreto das tarifas será estagflação. Né? Pois bem, mais inflação e menos estagnação, ou um pouco menos de inflação, mas mais estagnação. Esse é a decisão do Federal Reserve Bank ontem de manter os juros onde Foi estão, manter, né? assim como foi no anterior, aludiu, e o Jim Powell aludia a isso, a incerteza muito grande em relação para onde vai a economia, até para ver, vai depender das tarifas. Essa incerteza eu mostrei num gráfico aqui, já perdi, pronto. Foi um voto de confiança, né, ao governo, né, também. Voto de confiança? É a manutenção da taxa, né, não Não, aumentar a não, não, taxa. não, não foi voto de confiança no governo, não, não. Não? Não, não. A manutenção é literalmente, como há uma incerteza muito grande sobre qual é que vai ser, onde é que vão parar as tarifas, quão forte vai ser o choque de preços, quão forte vai ser o impacto recessivo e assim por diante, o Banco Central prefere não fazer uma aposta, prefere esperar para ver, para decidir se vai. Se prevalecer o lado estagnação, ele pode baixar os juros. Se permanecer fortemente o lado inflação, ele não pode, pode até ter que subir. Foi mais conservador. Não, ele está seguindo a lógica, de um Sim, regime técnica. monetário baseado na expectativa, na projeção de inflação. Né? Isso aqui é o grau de incerteza, vejam como sobe brutalmente. Aí acontece o seguinte: primeiro, no dia 2 de abril, no dia do lançamento daquelas tarifas recíprocas, os mercados acionários desabaram. Buá! Tudo. Por quê? Ali caiu a ficha de que não era um negócio transacional do Scott Bessent, e era assim a visão do Lutnick e do pessoal lá do fechamento comercial, principalmente em relação à China. E aí o mercado faz as contas, sabe que isso vai ser um desastre e desaba. Sim. E 5 dias depois, no dia 7, isso aconteceu também nos mercados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A peça usada no mundo inteiro, o lugar onde os agentes econômicos fazem reservas de valor, o porto seguro. Aí, de repente, a gente viu uma coisa que só tínhamos visto acontecer, isso aqui, desse lado aqui. Isso aqui só acontecia em mercado emergente sofrendo de fuga de capital. Ou seja, a moeda local desvalorizando, o dólar desvalorizou brutalmente, enquanto que os títulos de 10 anos do Tesouro subiram. E, de fato, teve um deslocamento enorme de carteiras globais para fora dos ativos americanos. Foram para títulos públicos europeus, particularmente os títulos alemães, foram para ouro, foram para o Japão, mas saíram dos Estados Unidos. E não é por acaso que é no dia 7 que o Bessent vai à Casa Branca e de lá da Casa Branca o Trump anuncia a suspensão por 90 dias daquelas tarifas recíprocas, mantendo apenas os 10%. E aí o mercado... E, de fato, desde então, o valor de ações recuperou em grande medida. Mas o que importa lembrar é que está lá em cima a espada. Tá? E como o Trump vai e volta, se resolver radicalizar, voltar a radicalizar, e se não haja processos de negociação que reduzam para valer daqui a 90 dias aquelas tarifas lá enormes, recíprocas, aí a pancada volta.
Ou seja, está todo mundo... Cara, a palavra é incerteza. Por isso que o lado consequente, que é o lado Scott Bessent, né? Viajou, agora vai conversar com um correspondente chinês lá em Genebra, agora, nessa semana. Scott Bessent, todo mundo doido para dar um sinal. Não, não, vai ter negociação, porque todo mundo sabe da pancada que vai ser. Enquanto que lá o secretário do USTR, logo depois da suspensão pelo Trump, aí sair dizendo para os jornais: a suspensão é temporária, a suspensão é temporária, a suspensão é temporária. Você tem esses dois os dois pêndulos aí, né? E mesmo o lado Scott Bessent, que aparentemente voltou a predominar, pelo menos depois do susto das tarifas recíprocas, tudo vai depender ainda de para onde vão efetivamente parar as tarifas, né? Que elas vão acabar bem mais altas do que as que eram antes do Trump 2.0, isso ninguém tem dúvida. Agora, quão mais altas vão ser, né? E quão mais altas vão ser também as retaliações. Hoje teve anúncio de acordo dos Estados Unidos e do Reino Unido, e o pessoal da Europa relembrando que se as tarifas forem mantidas no caso da Europa, também vai ter um bocado de coisa pesada sobre produtos americanos. Já estão discutindo, né? Já estão discutindo planos para negociação. Ainda não. A Europa anunciou a discussão de planos para poder enfrentar essa questão, né? Pois é, mas por enquanto ainda estou na fase apenas de ameaça. Com a China, por exemplo, a gente teve 15 dias atrás o Trump dizendo que o Xi Jinping tinha ligado e o lado chinês negando, cara. Que situação. O Bessent é insustentável, e os chineses querendo ali um jogo de truco, aí, um jogo de poker, que as tarifas não vão ser iguais a que eram, a questão é ver como mais altas elas vão ficar. E, no caso, Estados Unidos e China, em particular, porque a guerra foi muito longe. Aí são as revisões de crescimento que o Fundo Monetário fez, já levando em conta, e olha que isso aqui, o FMI, quando calculou isso aí para o relatório que foi discutido, apresentado na reunião de primavera, 2 semanas atrás, aqui não chegou a incorporar o postergamento das tarifas recíprocas, mas é um impacto negativo e interessante, inclusive forte no próprio Estados Unidos. Então, aí sim, aqui você tem subida de inflação, aqui inflação e crescimento. Aqui é global, tá certo? Tá discriminando. Vocês estão vendo aí Estados Unidos em azul, Europa, a zona do euro desse azulzinho menor aqui, China, sobra para todo mundo. Guerra comercial, ninguém sai ganhador líquido, tá certo? Professor, mas de todas as questões, essa do déficit dos títulos públicos é a mais delicada de todas, né? Sim, extremamente delicada. Pois é, foi o que fez o Trump vir com o anúncio da postergação das coisas, que aí... Porque tem um déficit enorme que é financiado pelos títulos públicos. Já eu chego lá, deixa eu chegar lá. Sim. Mas quero mostrar para você o seguinte, o grosso da dívida, inclusive americana no exterior, ela desde a década passada, cada vez mais, detida pelo setor privado, não só por outros bancos centrais, tá vendo? Então, você tem uma dívida aqui que não dá para fazer acordo de renegociação e troca de dívida com o setor privado, né? Pois bem, vou passar aqui, porque aqui são detalhes Estados Unidos e China.
Mas só para mostrar para vocês aqui uma coisa que eu falei, como, na verdade, a indústria manufatureira, inclusive no conjunto, no total, indo bem. Ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Agora, o que é interessante é que ele teve o apoio da indústria de serviços, mas a indústria Não teve manufatureira apoio. não se manifestou, né? Não é justo dizer assim, apoio da indústria de serviços. Você teve a adesão de boa parte. O Bill Gates não. O Bill Gates não fez isso. Muito pelo contrário. Os malandros lá querendo se aproveitar do Trump para tirar o seu lucro. Sim. A reação às tarifas veio forte da indústria, a indústria automobilística, tanto que o próprio Trump se viu compelido a rever, suspender, e na eletrônica, a inclusive baixar a bola de tarifa de eletrônicos dos Estados Unidos e assim por diante. Não, a malta do setor privado sabe muito bem, com algumas exceções, a pancada que é. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: enquanto aqui cai a indústria manufatureira de roupas, sapatos, têxteis e assim por diante, nas indústrias high-tech e de defesa e de equipamento espacial, vai muito bem, obrigado. Certo? Agora, tem uma propensão da indústria manufatureira a reduzir empregos. Mesmo a Alemanha, tão bem, com a indústria tão exitosa como foi nessas últimas décadas, está passando pela mesma coisa. Veja isso aqui. O valor agregado na indústria manufatureira americana, veja como de 90 para cá ele continua se expandindo, elevado. Mas é o emprego, o nível de emprego é que cai. Aqui é automação, é mudança de setor e maior automatização. Por isso que não tem solução fácil para o que Isso, correto. como o Trump promete. Né? Um detalhe importante, lembra que eu falei da importância dos minerais críticos e terras raras? Uma coisa interessante é que os Estados Unidos entraram numa guerra particular com a China, mas são vulneráveis no que diz respeito a algum desses minerais críticos, porque os chineses eles não produzem necessariamente, eles produzem muita terra rara, mas eles têm os acordos de controle, de comercialização, de compra, como do cobalto. Agora, os chineses concentraram a capacidade de refinamento desses minerais críticos. Em alguns segmentos desses minerais críticos, chega a 60%, 80%, 90% da capacidade mundial. Inclusive algumas coisas, alguns elementos que são fundamentais para as indústrias, para os produtos digitais. Se tiver bloqueio chinês, é que não consegue fazer o bloqueio total, porque por outros países você pode fazer a triangulação. Mas você tem uma vulnerabilidade americana em relação às importações de minerais críticos. Tá? Esse é um ponto importante. Vejo os chineses se livrando da dívida pública, se bem que compraram muitos ativos hipotecários e tal, mas os chineses resolvendo diminuir a parcela deles da dívida pública federal. Não dá tempo isso. Pois bem, vamos lá e concluo, porque já ultrapassei o tempo aqui, mas terminar com isso aqui. Com outra dimensão, que é a dimensão fiscal. Só para completar. Olha, vejam como o preço do ouro explode. Aqui no primeiro trimestre. Sempre ali, né? Sempre ali disponível. A questão é que muita gente que vendeu ativos Você... para comprar ouro, né? Mas toda vez, né, professor? Toda vez que houve problema com o dólar, o ouro sobe. Sim, pois é. Mas Professor, e com relação à China, né? o problema, Bruno, é que antes, que normalmente, é o contrário. Toda vez que tem risco elevado, a malta corre para o dólar, corre para comprar título do Tesouro norte-americano. Tá certo? É o ativo seguro. Dessa vez, esse episódio foi diferente, foi o contrário, foi saída de título do Tesouro norte-americano.
sim, então é diferente de outras sim, sim, oportunidades. sim. É muito exagero dizer que acabou a hegemonia do dólar, mas foi Não, não, uma isso pancada. demora décadas, né, para poder se consolidar isso. Pois bem, vejam aqui, e vou finalizar com isso. O outro. Aqui é a projeção pelos meus colegas lá de Brookings, mas isso aqui, bem parecida com essas, são as projeções que vêm do think tank do Congresso, que lida com orçamento, o Congressional Budget Outlook. A conta de juros, ó, como tende a subir. Por quê? Porque aqui foi uma era de juros baixos, depois da crise financeira global. A situação, até se falava tanto em estagnação secular, juros em alguns casos, em alguns momentos negativos e tal, né? Então, só que desde a pandemia já a gente assiste a uma elevação de juros. E agora, o que tende a levar a dívida pública, caso não haja uma redução do déficit fiscal, do déficit público, a trajetórias mais ou menos explosivas, como vocês estão vendo aqui. Né? É, essa é uma, é uma digamos, é um ponto, é um ponto, tá vendo? A dívida pública, bom, mas isso é também no resto do mundo. Mas o fato é que a política do Trump, ela vai jogar numa direção, não é que vai explodir na cara do Trump agora, mas reforça essa trajetória de lá na frente algum grave problema, porque afinal o que ele vai fazer, que é manter e estender a isenção tributária de indivíduos e que não será compensada por arrecadação tarifária e nem pelo corte de gastos, porque o grosso de gastos do governo está mesmo em saúde, em aposentadorias, não é pessoal. Então, cortar pessoal tem um limite de alcance, além da desordem. A bagunça foi tamanha que os caras demitiram. O Elon Musk, e o time dele lá, demitiu engenheiros responsáveis pela manutenção de usinas nucleares, cara. Aí foi aquela corrida, no outro dia, Vai buscar ele em casa. você tem a ideia Cara, botou lá uns moleques que entendem tudo de AI, entendem tudo de codificar e tudo. Mas, pô, mas não tem a menor noção do que é gestão pública. E aí fizeram coisas em graça que tiveram que reverter. Mas, como para finalizar, então, a herança dessa política tarifária do Trump, essa que está espelhada, está ilustrada aqui num daqueles gráficos que eu fiz, que é crescimento menor econômico para todo mundo. Não tem, não tem O ganhador. senhor poderia fazer uma fala pequena, mas assim de pouco tempo, mas falaria sobre as consequências sobre a China, como é que a China vai acomodar esse déficit, né? Pois é, a China também vai sofrer, já está tomando porrada, porque literalmente, nesse momento, o comércio China-Estados Unidos já colapsou. É impressionante como o número de fretes, como os fretes de China para Estados Unidos paralisaram. Sim. Dada a importância de exportações para o crescimento chinês, a pancada já está dada. Aí os chineses vão ter que compensar isso um pouco por outras políticas. Em parte, o medo é que tentem compensar jogando esses produtos em mais lugares. Aí a malta do Brasil que concorre com a China, epa, pera lá, presta atenção, os europeus também. Olha, esses caras vão desovar aqui os produtos, não, vamos botar tarifa. Não. O que, evidentemente, não é.
Mas O senhor acredita na possibilidade? A China tinha a meta e os instrumentos para crescer 5% esse ano. Já ninguém hoje aposta que isso caia para alguma coisa entre 3,5% e 4%. Então, a China tem uma pancada. Eu tenho jovens, mais jovens que eu, o que não é difícil, da minha idade, mas jovens amigos chineses, com quem eu converso com frequência, são coautores meus de textos, de livros, de material e tal. E eles já me contaram de como os chineses têm uma espécie de campanha lá. Tá? E, pô, é um regime em que os caras controlam a mídia. Ali não é uma democracia, né? Mas os caras têm um programa de propaganda, assim, meio que avisando os chineses, olha, segura a onda aí que vai ter um período difícil, mas a China tem que segurar a onda e a gente está aqui, vai até ajudar. Porque muitas empresas, microempresas, que vendiam produtos pequenos, sem tarifas aqui nos Estados Unidos, de minimis, esses caras perderam. Então, tem um pedaço da exportação americana que realmente, a chinesa, que não vai acontecer. Então, vai ter um baque na China. E a China já tinha que enfrentar, a gente faria um dia uma conversa inteira sobre a China, outras dificuldades. Se esgotou a bolha imobiliária, com isso, com o fim da bolha imobiliária, as finanças subnacionais de municípios está bem ruim, porque não tem mais receita vendendo terreno, etc. E tal. A China está envelhecendo, esse é o fator menos importante nesse momento, mas pesa, enfim. Mas a China, a ideia era cair para os 5%, 4%. A perda do mercado americano pode fazer essa queda ser um pouco. É disso que nós estamos falando, não é colapso, mas é um ritmo de crescimento, algo que não é bom para a gente, porque a demanda deles de commodities depende do crescimento do PIB. E nós... Mas é isso, sobre China é isso. E será que o Brasil vai ser beneficiado? Assim, claro, ele perde por esse lado, mas há uma possibilidade de. Na agricultura vai, assim como aconteceu na primeira guerra do Trump, nós vamos chupar um pedaço do mercado das exportações americanas. Que teve lá no primeiro Trump, na primeira guerra comercial, Trump-China, e aquele deslocamento de demanda de soja e outros para o Brasil não voltou. E pode ter um maior agora. Agora, nós vamos tomar pancada no aço, né? Vamos tomar pancada no sentido de que um dinamismo mais fraco da economia global diminui o preço das nossas commodities. Não é por acaso que o preço do petróleo baixou tanto, desabou, né? E agora que a gente virou exportador de petróleo, caramba, e agora o preço baixo, isso não é a grande notícia. Eu não creio que é muita fantasia de Brasil substituir exportação asiática nos Estados Unidos. A nossa manufatura, fora alguns segmentos, como é óbvio, seu caso da indústria aeronáutica, essa vai se manter, porque, inclusive, o que a Embraer faz não tem competidor no mapa. Então, esses segmentos vão se manter bem. Agora, o Brasil ganhar, eu sou um descrente nessa fantasia da Apple transferir planta de lá da Ásia, até porque eles estão transferindo planta da China para a Índia. Não, mas vir para exportar iPhone daí de São Paulo para os Estados Unidos, eu não acho isso. Agora há uma possibilidade, professor, da China investir na nossa logística, né? Com a questão, há uma conversa Eles já fizeram isso, a Belt and Road,
que seria uma discussão que a gente faria aqui o dia inteiro, eu escrevi sobre isso, ela já teve uma fase bem mais volumosa, até 2019, que era principalmente associada a empréstimos para a produção de petróleo, gás e cobre. Mas a mesma coisa a China fez na África, fez na Ásia, mas eles fizeram tanto investimento impagável. Tá? Venezuela. Hoje em dia, a China repassa todo ano dinheiro para a Venezuela, o suficiente para a Venezuela pagar o serviço da dívida anterior e não dar calote. Mas não tem um dinheiro novo. Tá? Tomou calote no Equador. O fato é, aí a China deu uma parada. Aí a Belt and Road parou a partir de 2019, mesmo antes da pandemia. E o ano passado, o Xi Jinping veio com o que se pode chamar de fase 3.0, mas aí eles estão fazendo as coisas mais dos interesses chineses associados à energia limpa. Aí eles querem casar com energia limpa, querem casar com fábrica da BYD, querem casar com a instalação. O que não impede, por exemplo, que você tenha investimentos ainda como um porto, esse porto do Peru aí, né? Só que esse porto do Peru ele vai servir para levar e trazer coisas entre América do Sul e Ásia. Para os Estados Unidos, os americanos vão botar barreira, entendeu? Mas, enfim, você tem razão, a China continua uma forte potencial de investimentos em infraestrutura. Por isso que o Brasil tem que fazer é o seguinte, não cair nenhum nem no outro. Porque mantendo... Interesse nacional, né? Sim, pois é, mas o interesse nacional é melhor prestado mantendo o poder de barganha com os dois titãs, e não se alinhando automaticamente a um deles. Tá certo? Mas isso, diplomacia, a história da diplomacia brasileira sempre foi essa, né? Mas às vezes faz um movimento demais numa direção. Eu pessoalmente estou desconfortável com a presença de Lula lá em Moscou hoje. Preferiria que não. Às vezes toma uma atitude assim no momento errado, né? Anyway. Tá certo, querido. Mensagem Valeu, mestre. A profundidade da estagflação nos Estados Unidos e desaceleração no resto do mundo vai depender de onde, afinal, pararem essas tarifas excessivas americanas. Quanto mais próximo do quadro terrível do dia 2 de abril, pior será o resultado. Quanto mais próxima de uma coisa negocial e que haja tempo de negociar e o Trump evite as tarifas mais altas até desistir de tais negociações, aí o efeito será menor. É nisso que nós estamos vivendo. Por o ano tem a eleição do Congresso, né? Isso, ponto importante, bem lembrado. E as pesquisas críveis que eu acompanho, elas têm mostrado uma queda de popularidade do Trump. Desde a posse. Então, nos 100 primeiros dias, foi a posição mais baixa em relação aos 100 primeiros dias de todos os presidentes antecessores. Aí é um risco político terrível para ele. Exato, Aí, quem sabe o Congresso alterado em meados do ano que vem ajude o país a se conter diante dos atos antidemocráticos que o Trump tem propugnado. Certo? Muito obrigado ao senhor, viu?
Parabéns aí pelo seu trabalho, pela leitura, né, mais aprofundada da coisa. Espero que tenha sido útil. Ah, sempre. Muito obrigado. Valeu, um Bom abraço. jantar para vocês aí. Valeu. Forte abraço, mestre. Eu vou te mandar os telefones daquelas pessoas. Certo. E também esse artigo que o senhor falou sobre a leitura, né, do desdobramento da China. Então, Ah, tá. Tá. Tá bom. muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. Forte abraço. Tchau. Tchau.